acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam e ao Deus vivo cantavam. Os prisioneiros os ouviram e todos ali estremeceram. E agora o que vais fazer? Ainda que hajam 2 ou 3, comecemos a adorar e as cadeias se romperão, se romperão, se romperão, se romperão. A paz do Senhor Jesus, meus prezados irmãos, ouvintes, nesta manhã maravilhosa, manhã de segunda-feira, queremos cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos com você, através da Rádio Filha 1 e também da Rádio Restauração Online de Porto Alegre. E queremos aqui também dizer que este é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, com sua sede internacional, na Avenida Farrapos, número 312, no centro da capital gaúcha, tendo como presidente pastor Humberto Schmidt Vieira e diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E nós aqui com você para mais uma edição do nosso programa Reconstruindo os Muros. É com muita alegria e queremos saudar a todos nesta manhã, desejando uma ótima segunda-feira. Hoje, dia 16 de outubro de 2023, e nós com você para esta programação. Mais uma vez, tá chovendo lá fora, gente? Parece que tá o tempo aí querendo atingir a todo o Rio Grande do Sul nesta manhã. É o que prevê aí a previsão do tempo para esta segunda-feira, e também deu uma esfriada, um friozinho assim até bom, 20 graus neste momento, 21, melhor, subiu agora aqui na nossa cidade de Sapucaí do Sul, onde nós estamos transmitindo esta programação. Queremos que Deus, aqui queremos desejar a todos, que esta semana venha a ser repleta de bênção de Deus para você, meu prezado irmão. Tivemos aí um final de semana marcado com festividades na obra de Deus. Aqui na nossa área de Sapucaí do Sul, tivemos o 7º Congresso Regional, o 7º Congresso Regional, e foi algo extraordinário, maravilhoso, o que Deus fez neste congresso. E também no sábado, isto foi no domingo, sábado, ali em Gravataí, o 1º Congresso Regional do Departamento de Cavalheiros, muitos irmãos, muitos mesmos, ali os irmãos marcando presença, os irmãos se alegrando, louvando a Deus, algo realmente tremendo. Você que ainda não aderiu ao Departamento de Cavalheiros, meu irmão, venha fazer parte, venha estar conosco, fazer parte deste departamento, que é algo realmente maravilhoso, o que Deus está fazendo. E o meu recado para as irmãs, que aonde eu vou e tenho esta oportunidade, eu deixo também o recado para as irmãs. Irmãs, incentivem
vossos esposos, filhos, né, acima de 16 anos, é a partir de 16 anos, na verdade, que querem fazer parte do Departamento de Cavalheiros, são bem-vindos. Aproveitem a oportunidade, todos os homens do ministério, venham fazer parte. Estamos aprendendo coisas tremendas. Pela manhã, ali em Gravataí, esteve ministrando o estudo bíblico pastor James Schmidt Vieira, nosso superintendente do ensino, um estudo profundo, maravilhoso, acerca do homem de Deus como pai. Ele trouxe algo assim, meus irmãos. É claro, o tempo não, digamos, foi favorável para que pudesse expressar com mais detalhes, mas aquilo que ele já nos trouxe foi algo maravilhoso. E eu tenho certeza, muitos irmãos estão concordando com esta mesma opinião minha. Glória a Deus. E vários eventos aí também. Tivemos aqui na Bom Jesus, né? Na Bom Jesus também teve aí um grande evento, uma festa maravilhosa. Queremos, inclusive, aí cumprimentar nossos irmãos da área Bom Jesus, né? Na pessoa do nosso companheiro ali, que Paulo Jair, né? Encarregado daquela área, daquele povo abençoado ali da Bom Jesus. Que Deus abençoe os nossos prezados irmãos ouvintes. Você é convidado, então, na segunda-feira aí, continua conosco, participa. Você também envie o link, compartilhe o link. Você que não é inscrito ainda no canal do Rádio Restauração Online, aí pode se inscrever, né? E eu tenho certeza, tem muitos programas e você será enriquecido espiritualmente. Deus fará você prosperar em seus caminhos, em tudo quanto você pôr as mãos, em tudo quanto você decidir, segundo a vontade de Deus, tomando posse daquilo que Deus tem para a tua vida, neste caminho, né? É claro, observando a palavra de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Então, há uma promessa do Senhor. Você será bem-sucedido. Glória a Jesus, programa Reconstruindo os Muros, com você, vosso irmão em Cristo, pastor Marcos Vargas, nesta manhã abençoada, manhã de segunda-feira. É uma alegria muito grande ter os nossos irmãos aí conosco. Glória a Jesus. Meus irmãos, nesta manhã, nós também estaremos ministrando um pouco a palavra de Deus, certo? Nós temos aqui um tema que nós queremos abordar, né? Um assunto, não vou dizer um tema em si, mas um assunto bíblico, algo que vá promover na sua vida uma edificação. É claro, por isso o programa, inclusive, traz este nome deste programa, Reconstruindo os Muros. É aquilo que nós precisamos realmente para poder estarmos bem protegidos, amparados e guarnecidos para que as forças espirituais que agem neste mundo não venham a nos derrubar, a invadir a nossa propriedade espiritual. Deus, ele tem um propósito para conosco e o nosso adversário, ele vai procurar de várias formas impedir isto, atrapalhar isto. Vai vir com propostas, vai vir com enganos, com mentiras, virá também com tentações, tudo para querer nos propor um caminho alternativo, a fim de que nós não andemos segundo a vontade de Deus,
e tenhamos, é claro, êxito nesta caminhada, naquilo que Deus proporciona, daquilo que Deus tem projetado para a nossa vida, que sabemos que é bom, perfeito e agradável. É isso aí, continue conosco, nós queremos ouvir um louvor neste momento, certo? Nós vamos ouvir um louvor, queremos também estender a nossa saudação aos irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Filial 1 nesta manhã, né? Nós desejamos a todos uma ótima semana. Tem irmãos aqui conosco, já enviando aí a sua mensagem, e eu já rodo o louvor. Vamos ver quem está conosco aqui através do chat, né? Através do chat, temos aqui os nossos irmãos, a irmã Solange, paz, oração e união, peço oração por mim e por minha família em todas as áreas. Muito bem, irmã Solange, certo? Nós vamos orar sim, daqui a pouco nós estaremos orando por todos os irmãos que assim procederem conforme a irmã Solange, certo? Estarão apresentando aí seu pedido de oração através do chat. E os irmãos da Rádio Filha 1, meus irmãos, eu estarei então após, no segundo bloco, quando nós então encerrarmos aqui pela rádio online de Porto Alegre, nós estaremos então mencionando também os irmãos e orando inclusive mais uma vez até o nosso horário que temos aí na Rádio Filha 1. Glória a Jesus, aqui nós estaremos até as 9h50, né, se Deus assim nos permitir. Glória a Jesus. Vamos ver, irmã, quem mais está aqui conosco? Irmã Lília, aqui dizendo paz do Senhor, pastor Marcos, demais irmãos e videologados. Deus os abençoe com bênçãos espirituais e demais bênçãos em Cristo Jesus. Já dei o like, já compartilhei também. Muito bem, irmã Lília. Glória a Jesus, é isso aí. Os irmãos participando conosco aqui através do chat. Vamos ver mais aqui. Peço ajuda em oração por meus filhos e familiares, livramento, área espiritual, a revelação de Deus. Amém, irmã. Estaremos aqui, estaremos orando, sim, daqui um pouco mais, tá? Nesta programação. E você que carece, tem uma necessidade, não se constranja, tá? Você pode colocar aí a sua situação, pode colocar aí, então, somente um pedido de oração. Peço oração por mim, pela minha família. Se você não quer expor qual a causa, não há necessidade, tá? Nós estaremos orando também daqui um pouco mais. E temos aí na Rádio Filial 1, meus irmãos, muitos testemunhos, inclusive estamos editando alguns testemunhos mais, de irmãos que têm recebido aí cura, têm recebido o milagre de Deus, algo instantâneo, certo? Através da rádio. Glória a Jesus. E aqui em nossa programação não será diferente. Deus está fazendo milagres. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua. Se nós crermos, se nós realmente abraçarmos esta fé em Cristo e orarmos com inteira certeza de fé, Deus fará milagres na sua vida. Vamos louvor. Aqui nós estamos com aqui o nosso playlist, glória a Jesus, e nós vamos aqui ver um louvor aqui, meus irmãos, e já estaremos retornando. Vamos lá, com Joel, Leandro e Gabriel, vamos ouvir esse louvor aqui. Não está aqui, certo? Daqui um pouco retornamos, então, com você, meu prezado ouvinte. Não saia daí, né? Deus tem vitória para você. Glória a Jesus. Vamos lá, aqui. Cemitério aberto, túmulo vazio, onde está o corpo? Nenhum olho viu. Estou preocupado,
digo desesperado, onde ele está? Só um anjo do céu pode me responder onde ele está. Nem eu posso ver. Ele levantou, só o lençol restou, aqui não está. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado. Como levantou, se ele foi sepultado. Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. E não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve. É você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, vai sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido. Ele veio salvar. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado. Como levantou, se ele foi sepultado. Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita que ele ressuscitou, pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve. É você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar, convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar, vai sarando as feridas do aflito a chorar, levantando o caído, libertando o oprimido. Ele veio salvar. Ele ressuscitou, ele vivo está. Ele ressuscitou, ele vivo está. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos. Aleluia. Nós queremos, já de imediato, nós ouvimos um bonito louvor, e eu quero aqui então
ministrar uma palavra de Deus, refletir um pouco sobre a palavra de Deus, que é muito importante, é importantíssimo, porque pela palavra nós nos alimentamos espiritualmente, né? Conforme a própria Bíblia de si mesmo, ela assim relata, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós queremos convidar você, né? Você que tem a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia, né, no livro de Gálatas. O livro de Gálatas é uma passagem bíblica, inclusive conhecidíssima de todos nós, mas eu quero pegar uma palavra, uma colocação desta passagem e refletirmos um pouco sobre ela, para que nós possamos, meus irmãos, ampliar nosso conhecimento e juntos crescermos. Inclusive, um dos propósitos do próprio Senhor Jesus, pelo qual ele tem colocado ou dado à igreja, né, os ministros, os profetas, pastores, doutores, evangelistas, isso está lá em Efésios capítulo 4, que é justamente para o crescimento da igreja, para o avanço, para que a igreja venha a ser cada vez mais fortalecida, venha a ser firmada naquilo que é o propósito divino, para que nós não venhamos a nos afastar da vontade e do plano perfeito traçado por Deus para a nossa vida. Porque há situações que acontecem durante a nossa caminhada nesta terra, surgem vários desafios, situações que não são previstas. Algumas até são previstas, mas outras não são previstas. E quando vem isto, de uma forma até mesmo a nos desafiar espiritualmente, nós, se não estamos alicerçados, se não estamos firmados na palavra de Deus, poderemos aí então cometer algum deslize ou algum equívoco durante a caminhada. Mas, quando estamos apoiados em Deus, firmados na palavra, vindo as tentações, vindo as provas, assim como Jesus também no caminho do deserto foi tentado, e também ele cita uma parábola a respeito do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele cavou, ele procurou construir a sua casa na rocha, em algo firme, algo inabalável. E assim também nós, quando nós damos crédito, e não somente isso, mas também praticamos a palavra de Deus, nós estamos fortalecendo a nossa fé, firmando ela na presença de Deus. Isso aqui é muito importante. Então, eu quero ler uma palavra de Deus, certo? Ali no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, bem conhecido, como nós já falamos, a partir do versículo, vamos ver aqui, 16, certo? A partir do 16, mas o versículo mesmo ao qual nós vamos tocar nesta manhã se encontra, então, no versículo 22, certo? Vamos ver aqui para ler o contexto, como fala aqui esta passagem bíblica. É o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Galácia. Diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito,
não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, ao quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou então domínio próprio em outras traduções. Na tradução revista e atualizada, né, ela já fala domínio próprio. Eu estou aqui lendo na revista e corrigida, né, na edição revista e corrigida. Pois bem, e o que nos chama a atenção, e é o que eu quero aqui refletir juntamente com você, está justamente neste versículo 22, que fala a respeito, então, do domínio próprio, ou temperança. E o porquê que eu falo isto é pelo fato de que a entrada do pecado, quando o ser humano caiu em transgressão, ele ficou totalmente fora do domínio, do controle de Deus. Porque até então, o homem, ele recebia da parte de Deus as mensagens, as ordenanças, aquilo que era para fazer, aquilo que era para cumprir. Porém, quando houve esta queda, o ser humano, ele ficou à mercê da sua própria vida, do seu próprio pensamento, da sua própria ideia. Então, o ser humano foi perdendo aquele contato, aquela comunhão com Deus, foi perdendo aquela vida com o Senhor ao qual Deus tinha já para o ser humano. E nós vemos que lá em Gênesis, quando Deus coloca o homem lá no jardim, lá em Gênesis 1:26, Deus fala para ele, para que ele tivesse, então, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, os animais e sobre toda a terra. Então, foi algo que o homem acabou perdendo, né, esta autoridade, este domínio, e passou a ser, então, dominado. As situações que ocorrem ao nosso redor, elas, quando sobrevêm, elas poderão, de alguma maneira, dominar-nos. E é o que eu quero aqui tratar. Nós vemos aqui nos versículos anteriores, ao qual lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, aqui fala que nós devemos andar no Espírito. E se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, quando estamos, né, debaixo desta autoridade ou submissos a Deus, nós teremos, é claro, uma vida bem-sucedida. E nós vemos isto, o próprio Senhor falando pelos seus profetas à nação e também falando a reis, a líderes como Josué, onde o Senhor Deus falava a ele: olha, se tu guardares esta palavra que tenho dado a meu servo Moisés e andar nesta linha, nesta lei, tu prosperarás, né, em todos os teus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus é algo muito importante para nosso conhecimento, meus irmãos, para que nós venhamos absorvê-la de uma forma plena e sentirmos realmente que Deus está falando conosco, e nisto nós venhamos também a
praticá-la. E é claro, aqui a própria palavra de Deus, ao qual lemos, está dizendo que há uma oposição a isto, oposição à palavra. Aí nós encontramos os fatores externos e também internos, que está em nós. Fatores externos são, às vezes, as situações que ocorrem ao nosso redor, que podem nos afetar a nossa alma, nosso sentimento, nossas emoções, e por aí, então, nós ficarmos dominados por situações que fluem no lado externo da nossa vida, nesta caminhada. E muitas coisas acontecem. E por isso, a palavra de Deus, então, nos ensina, neste capítulo, nesta passagem bíblica, a ter o controle, a assumir o controle das nossas emoções, assumir o controle dos nossos pensamentos e não deixar-nos influenciar pelas coisas que sucedem na questão externa, para que nós não sejamos escravizados ou vítimas de pensamentos, de situações que podem ocorrer, então, ao nosso redor, né? Aleluia, parece que deu algum probleminha no áudio aqui, mas continuemos então. Veja, tem muitas situações que podem nos abalar emocionalmente e trazer aos nossos pensamentos vários pensamentos de batalha, pensamentos negativos, pensamentos vindo até mesmo proveniente da própria natureza humana, né? Daquilo que nós aprendemos na nossa caminhada, da maneira como nós fomos criados ou formados, ou tivemos algumas experiências. Então, estas coisas que nós enfrentamos no passado internamente, pode daqui um pouco até mesmo nos atrapalhar nesta caminhada, nos fazendo vítimas de uma situação que houve no passado e que agora parece que torna a repetir-se. Então, pode acontecer de que nós fiquemos sem reação, sem saber como reagir frente a um desafio, a uma batalha que, então, estamos enfrentando. Observe, meu prezado irmão, ouvinte da Palavra de Deus, você que nos acompanha, eu quero ser bem sucinto, quero ser aqui bem objetivo e quero também ser claro dentro deste assunto que eu estou aqui falando. A grande necessidade nossa de termos uma mente sã, porque a nossa mente é um campo de batalha, E precisamos agora, então, através do conhecimento da palavra de Deus, e mediante uma vida de comunhão com o Senhor, termos toda uma cautela, toda uma reação espiritual, para não sermos equivocados em nossas decisões e nem mesmo enganados por questões que passamos no passado, que venhamos a tomar decisões em relação a situações passadas, né? E nem mesmo sermos enganados por outras pessoas até mesmo, que não conhecendo ou não tendo uma sabedoria de Deus, pode talvez até, em alguma situação, pode até dar com bom, digamos assim, a pessoa não está mal intencionada, ela até pode estar bem intencionada, mas não está passando e talvez não tenha
uma revelação de Deus para passar a você, para passar a nós diante de alguma situação. E é sempre interessante, importante, a gente fala, nós procurarmos pessoas que sejam espirituais e líderes, principalmente os líderes que estão junto conosco, que estão nos acompanhando, os nossos pastores, para que possamos buscar, de alguma forma, um conselho, uma ajuda, para que tenhamos uma direção certa da parte de Deus. Veja que o pecado entrando, ele nos deixou totalmente descontrolado, desgovernado, né? Nós ficamos à mercê da própria natureza humana e do mundo, da batalha espiritual que se trava neste mundo. E aí, então, temos o Espírito de Deus. E aqui a palavra de Deus diz, né, para que andemos no Espírito, porque o Espírito Santo nos foi dado justamente para nos consolar, para nos ensinar em toda a vontade de Deus. Nós temos este privilégio, que é algo muito diferente, é um diferencial com relação aos que não creem na palavra de Deus, é um diferencial com relação àqueles que não confessam a Cristo, e nós temos este privilégio. Mas observamos que nos últimos tempos, em razão até mesmo dos acontecimentos que sucedem neste mundo, muitas pessoas, elas vão, parece que aos poucos, relaxando com relação a uma vida de oração, uma vida separada para Deus, uma vida consagrada para o Senhor, e o que é um perigo e um risco que a pessoa está passando, porque ela pode, por qualquer razão, às vezes coisas mínimas, pode considerar aquilo um grande problema, um grande desafio, e a sua estrutura não é uma estrutura suficientemente forte para resistir, para superar esta situação. Escute, você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesta manhã, você que está videologado, eu quero aqui destacar algo importantíssimo. Deus traçou para nós, e você sabe disso, um plano perfeito, bom, agradável, um plano de vitória. A Bíblia deixa bem claro que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Mas se nós sairmos deste plano, deste propósito, desta vida que precisamos realmente decidir andar, e nesta caminhada tem algumas atitudes que nós precisamos tomar. Qual? É negar a nós mesmos, abrir mão de nossa vontade muitas vezes, porquanto não podemos desprezar uma vida de oração, uma vida com Deus, porque você vai observar, quanto mais nos achegamos a Deus, mais o Senhor se achega a nós. O apóstolo Pedro, inclusive, ele dá um seguinte conselho, né? Lá no capítulo 1, não, ou melhor, no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 6, 7 e 8, ele diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí ele destaca o seguinte: sede sóbrios e vigiai.
Observe que há alguns requisitos que a palavra de Deus nos ensina e nós precisamos praticar a palavra, praticar a fé. Porque quem ouve e não pratica, e às vezes está enfrentando batalha espiritual, né, na família, em vários aspectos que a vida apresenta, a pessoa ela não está com uma estrutura para superar aquilo ali. O porquê? Porque não se programou, não se revestiu, não se fortaleceu, que é um conselho fundamental que o apóstolo Paulo, inclusive, diz à igreja de Éfeso: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso. Enfim, nós temos que estar em constante vida de oração, buscando revestimento, fortalecimento, para que, sobrevindo os ataques do inimigo, nós estejamos ali tranquilos, né, de uma certa forma, aguardando em Deus e lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, né, todas as questões que envolvem a nossa vida. Colocar na presença de Deus. Isso aqui é muito importante. Lançando sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. E quando a Bíblia fala, Pedro escreve dizendo, lançando sobre ele, diz o seguinte, passa para ele, deixa com ele, é ele que resolve, é ele que te dá vitória, é ele que cuida de você. E nós, quando não entendemos isto, nós ficamos numa batalha em nossa mente, ficamos ali lutando, embora oramos e até dizemos, não, entreguei na mão de Deus, mas ficamos preocupados, ficamos ansiosos, ficamos ali inquietos por causa desta situação. Veja, aqui está uma atitude que nós devemos ter. O quê? Domínio próprio. Se nós depositarmos, entregarmos, lançando sobre o Senhor estas nossas batalhas, nós vamos agora fazer conforme o salmista escreve em Salmo 37, versículo 5, ali a seguir, dizendo, confia no Senhor. Olha bem, eu inclusive vou ler aqui esta palavra, Salmo 37, aqui diz, versículo 5, diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Observe, a nossa atitude vai trazer um resultado. Entrega teu caminho ao Senhor, deixa com ele, está na mão dele, confia nele. Espera, a confiança é algo que deve ser uma atitude prioritária também nessa questão. Confia nele. Tenha controle agora das tuas emoções. Controle agora a tua situação. Não se desespere. Não vai parar de orar por causa disso. Não vai parar de ir à igreja por causa disso. Não vai atribuir a culpa a alguém, a outra pessoa, por causa da tua situação. Espera, confia em Deus, deixa Deus trabalhar. Você que está me ouvindo neste momento, escute bem, para que você não perca as bênçãos que Deus tem para você. Porquanto se a nossa mente ela está em constante conflito, batalha, nossos pensamentos estão ali em guerra, nós não conseguimos ter aquele mesmo contato, aquela mesma comunhão com Deus que necessitaríamos, ou que necessitaria ter. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus trabalhe, porque o Senhor, Ele quer então
consolar e nos ajudar nesta hora da batalha, nesta hora da luta. Ele é o consolador, ele é o que guia, ele é o que nos conduz, e precisamos, então, ter paz de Deus. Inclusive, a palavra de Deus fala em Provérbios, capítulo 4 de Provérbios, diz o seguinte, 4:23, sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu Jesus, as horas estão indo. Observe, guarda o teu coração, por quê? Para que você tenha o cuidado que os teus pensamentos, as tuas emoções, não venham a influenciar negativamente e isto trazer a você tristeza, abatimento. Daqui um pouco você não consegue buscar a Deus, não consegue orar ao Senhor. Deus quer que você supere isto, mas precisa ter o controle, ter o domínio, e o Espírito de Deus, ele te dá esta força, ele te ajuda. Você se dobrando, se humilhando, conforme o apóstolo Pedro, que nós lemos esta passagem, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, é o momento de orar. Se nós não estamos conseguindo colocar totalmente na mão de Deus a nossa situação, se humilha, continua orando, continua buscando. Esta é a palavra mais certa para nós, é a prática, nos humilhar. Enquanto nós não receber aquela confirmação, aquela paz em nossa vida, nós vamos continuar entregando nas mãos de Deus, vamos continuar colocando nas mãos do Senhor. Veja, em Filipenses capítulo 4, e o versículo 7 diz o seguinte, e a paz de Deus, oh aleluia, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Ou seja, veja estes vários conselhos. Entrega na mão do Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Guarda o teu coração e tenha paz. Tenha paz, que o Senhor te guardará e confirmará na tua vida as bênçãos, confirmará na tua vida aquilo que ele promete para você. Eu quero orar neste momento, as horas estão se indo, e é um momento de nós orarmos, e eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Medite, reflite sobre esta passagem bíblica, sobre esta palavra, sobre esta mensagem, e que Deus venha dar vitória para você, meu prezado irmão ouvinte da palavra de Deus. Eu quero orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Queremos colocar diante de ti, Senhor, as necessidades dos nossos irmãos, que até então, Senhor, têm pedido oração. Jesus, visita cada família, cada lar. Meu Pai, as pessoas que têm pedido aqui, Senhor, livramento nas suas vidas, nas suas famílias. Senhor, entra com providência. Pai, que todo mal seja repreendido, toda obra contrária seja anulada. Senhor, esta batalha ao qual estamos enfrentando, colocamos diante de ti. Senhor, ajuda-nos a descansar no Senhor, a termos paz em ti. Senhor, fortalece este irmão, esta irmã que está lutando, Senhor. Dai vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo todo o mal, repreendendo, Senhor, todo o ataque, toda a influência do inimigo, ó Deus, que tem se levantado contra este lar, esta família. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, quem estiver enfermo, Senhor, toca agora. Toca, meu Deus, nesta vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo toda a enfermidade. Eu repreendo todo o mal agora. Em nome de Jesus, que toda obra contrária, ó Deus, estas enfermidades que acometem o corpo desta pessoa, seja nos pulmões, coração, rins, bexiga,
as articulações. Agora eu repreendo em nome de Jesus que todo mal saia agora em nome de Jesus. Deus confirma a tua vitória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando a mais o final, né? Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Reconstruindo os Muros, mas permitindo Deus, estaremos convosco aí na próxima segunda-feira. Você que está conosco, conectado aí, videologado pela rádio Restauração Online. Deus abençoe sua vida e a nossa saudação é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queremos que Deus venha abençoar você, meu prezado ouvinte. Até nossa próxima programação. Algo acontece quando adoras, o enfermo será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará.